Gente, quando a pessoa está se organizando, sempre. Eu peguei, deixei prontinho, os pincéis, lembra que eu deixei prontinho lá para fazer? Amém, queridos? Eu sempre gosto de dar uma palhinha da próxima disciplina para animar vocês, né? Para vocês ficarem assim, opa, glória a Deus, Espírito Santo vai revelando no tirar 10. Amém? Gente, é o seguinte, a próxima disciplina a gente vai fazer missão local. Nós vamos fazer um projeto, o pessoal da turma 4 já até fizeram. Vai ser nos modos da ação social. A gente vai ter a dentista, a equipe de oftalmologista, o pessoal, tudo de novo, sexta-feira. Só que vai acontecer lá no Jardim Botânico, em São Sebastião. A gente vai fazer um sábado de evangelismo. Então, você que quer fazer um Jesus na rua, aplicar um projeto pessoal seu, a hora é essa que você vai ter que apresentar esse projeto, que vai ter que virar um TCC no final do seu curso. Mas isso a gente vai falar depois, para a gente não ficar pilhado agora, certo? Então, assim, a gente vai fazer o pequeno aniversário da nossa igreja lá. A gente tem uma sede lá, uma congregação lá, e vai ter um aniversário, e esse evento vai ser lá. Pastora, eu não posso, porque eu tenho minha rotina. Beleza, aí você vai participar da parte teórica e da parte organizacional. Porque tem a parte que a gente organiza aqui, nessa de arrecadar os agasalhos. O Paulo, que ficou com a Cesta Verde, nessa distribuição, ele também trabalhou bastante previamente, as outras equipes também. Eu acredito que a gente vai entrar em detalhes, né? Melhor e mais específico com o pessoal da turma 4, que não trabalhou a ação social no dia 30 de novembro, que foi o dia do Evangelho, que nós fizemos aqui, uma estrutura bem bacana. Então, assim, só para você ter uma ideia, mas antes a gente vai estudar muito sobre missões, porque às vezes o pessoal fala assim, mas missões não tem que ser em outro continente, em outro lugar. Não, missão pode ser também aqui, né? Na Judéia, na Samaria e nos confins da terra. Vocês vão estudar estratégia de evangelismo, como abordar, como fazer, quais os recursos utilizar, quais os versículos, né, que tem que estar assim na pontinha da língua, né? Ousadia, santidade para ministrar na vida das pessoas e por aí vai, amém? Glória a Deus, não vou trabalhar mais a aula do professor, já oramos? Vou deixar um pouco do professor. A frequência é comigo, tá, gente? Zizi, pastora Zizi, faz uma oração para nós, por nós. Pai, essa noite. Sim, meu Deus. Obrigada pela sua bondade. Obrigada por cada necessidade de casa. Ó Espírito Santo, preserva nosso entendimento, nosso coração, para que tudo vai poder ser falado nessa aula, que venha gerar frutos nos nossos filhos. Deus fala conosco nesse lugar, nos ensina, no nome de Jesus. Amém, amém. Eu não sei se o pastor já falou para vocês em relação às capelanias. Tem pessoas que estão precisando de fazer a capelania de imediato, não quer esperar para o mês de agosto, que foi onde nós tentamos assim, ajustar ele aqui para a gente novamente. Aí, irmãos, algumas pessoas até me procuraram, você pode procurar diretamente, que ele vai te explicar como que funciona essa dinâmica aí de você pegar a sua credencial, o seu chancelamento. No caso, é credencial, quem não fez, né, pastor? O curso ainda, tá bom? E se ele tiver um tempinho que eu quase não dou para ele vai explicar um pouquinho a dinâmica de como funciona, porque tem gente que já está querendo tirar, né? Tem gente que já até fez, né, em outros lugares, mas amém, é só esse aviso que eu queria dar também, tá bom? Deus abençoe. 15 anos atrás? Foi por ele? Não sei como foi, 15 anos atrás? Aí tem que atualizar. Tá igual a escola do professor, né? A parte do seu irmão. Então, hoje nós vamos dar continuidade à aula 1. Aí,
isso aquele trabalho que eu passei? Passou. Quantos fizeram? Eu não vi, não. Muito bem. Vocês fizeram o seguinte, nós vamos trabalhar a atividade, nós vamos trabalhar a atividade que está na apostila. Esse também está na apostila. Aí, essa atividade que eu passei, vocês façam, estudem, porque ela no final vai virar a nossa avaliação, tá bom? Mas não se preocupe não com o negócio de avaliação, porque eu sou o tipo de professor que detesto prova, detesto nota, mas o sistema impõe isso, porque não tem como, não tem como fazer uma avaliação, né, sem colocar lá no boletim, lá, né, a nota, né? Mas aí a gente vai ver como é que faz no final, tá bom? Não se preocupe não. Teve até uma irmã que foi que me encontrou, só a única. Parabéns. Isso demonstra que a senhora tem interesse pelo assunto. Então, vamos lá, vamos começar aqui. Eu achei que não praticamente eu botava lá no grupo que perguntou para mim que ia fazer um data show, né? E aí eu me animei, né? Eu falei, vou fazer legal. Porque eu já fiz uma aula. Denise, quero isso aí, Denise. O pessoal chama o negócio aqui. Show? Já deu aqui. Bem, vamos fazer aqui uma dinâmica. E que você desse uma bem no centro. Essa imagem. Olha só. Fixe bem mesmo. Não sei se você puder parar de piscar. Fica assim. Uma vez. Lá. Vamos começar a aula de hoje fazendo uma dinâmica sobre a mensagem distorcida. Eu preciso de 5 voluntários. Tá bem? Eu gosto da vai lá, Paulo. Se o edital está aqui todo o braço, vai, Ademir. Nosso grupo está sendo representado por você. Ninguém está representado por você. Desculpe, Jesus, não tem como eu posso passar. O Senhor já passou, nada não faltava.
Bem, Quem falou aí, você? o Senhor é meu pastor e nada me faltará. O que acontece? Ao longo todos vocês sabem que as mensagens, elas eram oral. Um passava pelo outro. Então, essa dinâmica tem como objetivo mostrar que ao longo da história, há uma distorção. Então, por isso que é mensagem distorcida. Tudo bem que foi tranquilo, né? Mas a ideia era que quando chegasse lá, já chegasse. Né? Por exemplo, deu um exemplo também muito legal, que uma pessoa a gente fala assim, ó, você, às vezes eu fui freio de caminhão, freio Damião. Freio de caminhão, freio de caminhão. Você conta a história, né? Por exemplo, é muito comum você ver também um acidente, né? Então, cada pessoa que passa ali, ele vai contar diferente, né? Vai distorcendo, porque você precisa, para você formalizar uma informação, você precisa de dados. Então, o que nós queremos com isso? O que eu quero com isso? Informar para você o seguinte, que a mensagem, a Bíblia, é a palavra, ok? Mas ela foi primeiro no aramaico, hebraico, né? Depois foi o grego, né? Latim, e assim foi, até chegar até nós. E nós temos a nossa língua, né? Língua própria, portuguesa, mas dentro da língua portuguesa há diferente. Tem termos que lá uma coisa, aqui outra. Entendeu? Então, por conta disso, eu quero chamar a atenção dos senhores, é o seguinte, da responsabilidade que nós temos. Né? Então, todos nós estamos de parabéns, porque você quer ser um propagador da palavra, não é? Mas vocês estão se preparando. Eu, por exemplo, minha mãe diz que vai ser pastor. Eu falei, pastor não. Eu não vou ser pastor nunca. Vai ser pastor. Aí um dia, eu estava passando em frente a uma faculdade, estava lá, né? Vestibular e tal. Eu estava de ônibus, passou de frente, aí desci na outra parada. É incrível, né? Como é que é essa? Então, cada um de vocês tem uma história. Como é que vocês entrou nesse negócio? Entendeu? Então, aí eu fiz assim, porque eu fiz assim, para eu ser como os meus pastores que eu já me pastorearam, eu não quero nunca. Então, eu vou me preparar. Então, eu fui me preparar. É o que vocês estão fazendo, preparando. Entendeu? Porque parece simples, mas não é tão simples assim, vocês souberam. Não é? Agora mesmo a diretora já chegou e falou, olha, um tal de TCC, que é o bicho papão. TCC, isso é tranquilo, tá? Porque TCC é trabalho de conclusão do curso, né? Eu cumpri o curso superior, há necessidade de se fazer isso, tá? Então, o que eu quero falar é exatamente isso. Então, a gente precisa entender. E aí nós estamos fazendo a hermenêutica, né? E a exegese. Porque essas matérias são matérias longas. Não é? Nós temos mais duas só. Entendeu? Então a gente vai. Aí eu estou procurando trazer assim de forma até lúdica, vou falar assim, né? Para que a gente entenda. Melhor. Então, muito obrigado aí pela. A gente podia fazer de novo. Sobre permitir, vai ser da forma que era. Chego lá,
distorcida. Não, mas aí não vai cair isso aqui. Mas você entendeu, né? Deu para ter uma. Eu fiz um negócio. E a pessoa vai entender o discurso. Aqui no caso, nós estamos nos referindo à questão da matéria, né? Da matéria em si. Qual é o que é a dificuldade que nós temos em entender a palavra. Porque nós falamos de exegese, né? Nós falamos de exegese, não foi isso? Sim. Você se lembra? Sim. E falamos de quê? De homem honética. Aí eu fiz aquela metáfora, né, da mandioca, né? Você entender. Quer dizer, Paulo diz assim, eu plantei, a Paulo regou, Deus é que dá o crescimento. Então, nessa questão da entrega da palavra, a gente não pode ficar preocupado se o meu ouvinte entendeu ou não entendeu. Por quê? Porque, vamos dizer assim, tem uma mística. Tem uma mística nisso aí. É espiritual. Não é simples. Não é como eu pegar por exemplo, pegar um texto da língua portuguesa, né? Pegar um texto da língua portuguesa e fazer a aplicação dele, por exemplo, o que é o substantivo, adjetivo, verbo, né? Identificar o sujeito da oração. Toda essa gramática, vamos falar assim, ela também está inserida dentro desse contexto da hermenêutica. Porque se você não entender, se você não entender a palavra, o que significa a palavra, então, eu aconselho a cada um dos senhores ter um dicionário. Hoje está muito fácil. Está tudo lá na rede, né? Na grande rede, a internet está lá. Tudo escrito, tudo bonitinho, está fácil de se fazer as coisas. Você formaliza um texto ali, hoje tem a inteligência artificial que te ajuda você a fazer uma coisa de primeira, uma entrega realmente, uma interpretação. Você tem dúvida do que significa. Porque existem os conhecimentos. Quais são os conhecimentos? Nós temos o conhecimento teológico, nós temos o conhecimento científico, nós temos o conhecimento filosófico, ok? E existem outros tipos de conhecimento, mas eu vou ficar só aqui para que a gente possa entender melhor. O teológico, né? É coisas concernentes de teo, né? Teo, Deus, né? É o Deus. O científico é o que 2 mais 2 é 4. Ok? Isso é ciência, isso é matemática, é ciência. Tá? Então, o filosófico, que é o filosófico que nos conecta. O filosófico é que nos coloca em conexão para que eu possa ter um entendimento das coisas. Por exemplo, vamos pegar aí como que se chegou à conclusão de que o quente é quente e o frio é frio, né? Como se chega a essa conclusão? Através
conhecimento, ó, surgiu mais um aqui, ó. Empírico. O que é o empírico? Empirismo é isso aqui, ó. Não é? Isso aqui é o conhecimento empírico. Entendeu? Para que eu possa entender, para que eu possa estar em conexão com esse mundo sem ter dificuldade. Então, por exemplo, vou falar assim, o professor, né, hermenêutica, ele diz assim, ele fez ele ouviu uma pessoa pregando sobre um texto do Novo Testamento, e ele falou assim, camarada, como é que tu desenvolveu assim com tanta segurança? Aí ele falou assim, e é alguma coisa sobre na Grécia. Aí ele falou assim, ó, é porque eu já fui na Grécia, já morei na Grécia, estive lá. Então, muitas coisas que aqui no Brasil a gente entende de uma forma, lá é o original, porque a palavra é o que é. Ela não muda. Ela vem transcendendo tempos e tempos e tempos, mas ela não muda, ela é a mesma. Mesmo que foi escrito lá no original, não é? Por exemplo, a narrativa de Adão e Eva, ela não muda, ela vem, né? E eu até falei aqui também, na primeira aula, por exemplo, um médico que estudou em 1920, entendeu? Ele estudou em 1920 e ele se especializou em cardiologia, por exemplo. Ele hoje é totalmente diferente, entendeu? Aí foi evoluindo. Já das traduções, né? Da identidade da isso, né? Mas, por exemplo, na nossa língua, tem falado do hebraico que existe. Então, nesse caso, eu confesso que a gente fez assim, às vezes tem a palavra que significa exatamente aquilo que está sendo dito. Exatamente. Então, não significa, não é a mesma coisa, tem o mesmo sentido. Então, é o que eu estou falando, por exemplo, se você vai ouvir uma palavra lá na Grécia, texto bíblico no original, no grego, por isso que também é interessante, o teólogo ele tem uma noção básica de grego, hebraico, entendeu? Porque vai estar muito, porque a Bíblia foi escrita, né, ela está em grego e no hebraico, entendeu? Muita coisa. Por exemplo, você chega a falar do Gênesis, né? Bereshit bara Elohim. E aí? Bereshit bara Elohim. Oi? Vamos lá, quem salva a turma aí? É o Salvador da pátria? É Bereshit bara Elohim. No princípio criou Deus todas as coisas. Tá? Para Elohim. Para. São coisas assim. E o aluno, o teólogo, né, mas ele tem que buscar isso aí, tem que ir atrás, né? Porque senão você vai ficar no vazio, né? Não que, eu tenho que saber disso, não, você não tem que saber disso, mas você tem que ter uma noção. Porque todo o texto, né, assim, o texto, ele tem aqui um pano de fundo. Ele chama pano de fundo. E esse pano de fundo,
É necessário porque você precisa entender. Olha só. Aí eu falei para vocês aqui, ó. Aí tem a geografia, ok? O que seria geografia? A geografia. Vamos falar nossa geoteologia. Vamos chamar de geoteologia. É o local onde aconteceu o fato. Ok? Onde aconteceu o fato. Aí nós temos lá todo esse pano de fundo. A geografia, nós temos arqueologia, obrigado. Arqueologia. Nós temos a genealogia. Olha o livro do Novo Testamento, que tem genealogia. Toda a história, toda a narrativa. Né? Toda a narrativa chegou até Jesus, né? Agora, é interessante, porque não vamos entrar nesse mérito assim, não, mas você convive muito essa questão, por que o judeu não. O judeu, né? Ele ainda está esperando o Mashiach, né? Ele está esperando o Messias. Por que ele está esperando o Messias? Exatamente por causa dessa. Ele não casa. Se você vai pegar lá de Raab, lá ele subindo, né? Davi, aquela coisa toda. E eles não aceitam, porque Jesus, Jesus disse que ele não tem as características que está profetizada como o Messias. Então, deixa eu te perguntar, no caso, a nossa Bíblia conta a história do Messias, da vinda dele, como os fatos acontecerem. Então, na tradução deles da Bíblia não conta isso ou é diferente da nossa? Não é nem a tradução da Bíblia, é a Taná, né? Que é a analogia, que a Bíblia é o Taná, que é a Bíblia deles, né? Jesus, ele vai entrar dentro desse contexto hebraico, dentro do contexto ele vai entrar com, por exemplo, dentro do Islã, né? Pegando o Islã, ele entrou como profeta, não é? E não como Messias. Então, segundo hoje os hebreus, esse evento ele vai acontecer na criação do segundo templo, nesse momento da criação do segundo templo. E esse segundo templo, que é lá em Israel, né, fica ali, tem uma questão ali de Omar, né? Ali aquela mesquita, né? E existe um embrólio ali, porque a entrada triunfal de Jesus seria bem a porta no templo. Aí eles foram construindo bem na porta do templo. Exatamente, algumas vezes vai impedir a entrada do Messias. Né? Então, aí, segundo o relato, o local já está pronto, o dinheiro já está pronto, né, para a construção, que é uma obra monumental. Para fazer isso, vai ter que derrubar tirar lá a mesquita de lá. E aí, como vai fazer isso? Aí a gente vai viver eternamente essa briga entre Ismael e Isaac. Entendeu? Uns descendentes de Ismael, outros descendentes de Isaac. Um fala que eles que são herdeiros, e outros falam. Mas aí Jesus vem, né? Muda tudo isso. Então,
o dinheiro está pronto, tudo certinho, tudo bonitinho para começar a construção do terceiro templo. Aí sim, aí ele disse que, segundo tempo, né? Aí ele disse que aí sim vai começar o grande momento, né? Que é a vinda do Messias. E Então, agora, essa é a volta para ele ser a primeira vinda. mas o dele vai vir, vai nascer. Não. O nosso não, a nossa vai acontecer a parousia, né? É o anticristo, no caso. Hã? Vai ser o anticristo. Não, aí seria um. Deus para ele. Ele está esperando o Deus dele, né? Mas do mesmo modo que foi profetizado por Isaías. Da mesma forma. Aí nascer da virgem, tal, aquele negócio todo. Só para você ter uma ideia, antes de Jesus nascer, cada vez que. Mas eles esperam esse Messias, ele vai nascer de uma família nobre. Aí você vê o desespero deles, né? Quando ele fala, o Messias é aquele cara que vem em cima do jumento. Brincadeira, você está de brincadeira. Né? E aí, só um minutinho. Cada filho homem que nascia naquela época era um corre-corre. Era um corre-corre para ver se era o Messias. Mas no seio da família nobre. Né? Do sacerdote. Né? Toda aqueles camaradas lá que faziam parte do sistema religioso. Que assim, quando Jesus voltou, só fechando aí, quando Jesus voltou, a língua era o quê? Grega. Ok? A política era o quê? Romana. E a religião qual é? Você pode observar em toda a narrativa da Bíblia que os romanos eles não interviam na questão. Ele não intervia na questão religiosa. Não é? Os caras que foram entregar Jesus lá. Lembra da mulher de quem? Que falou, teve sonho? Hã? A mulher de Herodes. Herodes, como é que é? A mulher dele. Tá? Ela teve um sonho. E chamou ele e falou assim: você não está merecendo sonho, não. Você vai se ferrar se você fizer isso. Aí ele não. É porque Herodes ele foi o. Ele era. Diante dele, né? Não, mas tem o. Ele. Que era o governador na época que Jesus disse? Pilatos, ele foi o pior governador que já teve ali. Porque ele foi o momento que houve aquele tumulto em Israel, né? Por causa do Messias, do que ele fazia. Então, pode falar. Nesse caso específico aí, não seria também porque o Evangelho, lá nos Evangelhos, fala sobre duas genealogias de Jesus, certo? Então, essas duas genealogias, uma é por intermédio de Maria e outra, né, fala sobre a genealogia por intermédio de José. E aí eles veem contradição nisso. Por eles verem contradição nisso, né, e explicam também isso a um regime patriarcal, ou seja, né, que veio através dos patriarcas e tudo mais, através dos homens. E aí, outra coisa que eles levantam, né, são coisas aparentemente boas, né, quando eles vão reconhecer Jesus, porque falam que a Virgem considerar e tudo mais, como que ele pode, né, se Deus assim fecundou ela, então Deus seria uma espécie de não cumpridor da própria lei também, né, porque em tese estaria violando ali o direito de José sobre
Maria e outras coisas, né? Mas Mas é José importante falar sobre José era Oi? José Padácio de Jesus. Então, mas o próprio Evangelho, Padácio né? Se for estudar lá no Evangelho, lá você vai ver duas genealogias de Jesus. A de José, né? Salvo engano, e a de Maria. Senhores, o que importa para nós? Assim, o que importa para nós, nós vamos ouvir muita coisa, nós estamos estudando, e como estudantes, nós somos investigadores. Ok? Nós somos investigadores. E é assim, esse negócio é assim, eu acredito que pega ele lá. Entendeu? Acredito que pega no vídeo lá. Porque nós já temos tudo massificado, o processo, todo o processo. Jesus, Isaías profetizou, ele nasceu, cumpriu e isso é muito importante também a gente entender que as profecias todas foram cumpridas, mas já tem muita coisa ainda para ser cumprida. A escatologia, né? Nós temos o processo da escatologia, que é o futuro, é o que vai acontecer. E ainda não aconteceu, ainda vai acontecer. Então, por isso que chama escatologia. Escatologia está longe. Está longe, né? Está longe, a gente não entende, porque nós temos data de validade. Todos nós aqui temos uma data de validade. O bom é que nós não sabemos quanto que nós vamos. Quanto que vai vencer. Mas, por exemplo, hoje eu estive na visitação e eu vi lá muitos vencimentos já, acho que, né? Já aquela imagem, né, da morte, né? Segurando aqui só esperando a ordem do Todo-Poderoso, né? Dizer assim, ó, pode levar, é teu, ou não, né? Aí, como eu sempre falo, olha, existem dois tipos de cura. Existe a cura de corpo, falando com o paciente lá, né? Essa que você está procurando aqui, você está no lugar certo, entendeu? Porque é a medicina. Agora, da alma e do espírito, não. Essa aí, só ele deu e ele tira. Mas nós não somos, aniquilarista. O que é isso? Você vê, beleza? Aproveita, faça o que você quiser fazer, segue a tua. É a filosofia que é pregada por esses comunistas. Entendeu? Você tem direito de ser feliz, você tem direito de ser feliz sendo homossexual, você tem direito de ser feliz sendo heterossexual, você tem direito. O importante é você ser feliz. Que legal, né? Parece uma coisa assim, né? Aí a pessoa que tem a mente, a mente dela não está preparada, está vazia, vamos dizer assim, né? Ela aceita essas filosofias. Isso é legal, né? Vê lá, aí os camaradas procuram auxílio no bloco, nas drogas, entendeu? E mergulha com um monte de situações e depois a gente vê qual é o fim. Ok? Então, aqui, tudo tem um pano de fundo. Algumas perguntas que a gente vai fazer. Temos uma geografia, a arqueologia, a genealogia, para você poder entender. Antes de eu entrar aqui, por exemplo, vamos pegar vocês já ouviram muito essa discussão que Jesus não nasceu em janeiro. Dezembro. Não nasceu. Não nasceu. O que eu, como teólogo, porque você vai orientar pessoas. Você vai orientar pessoas. Né? Você vai falar com pessoas. E as pessoas, elas já têm essa informação.
essa armação, essa informação já está armazenada na memória, na alma. Né? Ela está no coração, já está esperando lá. É por isso que quando eu falei assim, evangelizar é muito difícil. Porque você você não, né? Através do Espírito Santo, mas você é que vai fazer a proeza é de Deus. Mas você é quem é o agente. Mas, agora, na oração, a pessoa tem essa informação de que ele nasceu em dezembro. Não. Desculpa se eu fui. Não, eu estou falando o seguinte. Todas as pessoas têm informação. Sim. E ela tem a religião dela, ok? Seja qual for a religião. Mas vamos que ela é cristã. Aí nós estamos falando de Cristo. Né? Vamos falar de Cristo. Como é que é Cristo? Então, aí você vai para o judaísmo, eles vão te falar uma versão. Você vai para o islamismo, eles vão falar outra versão. Entendeu? Você vai falar, você vai para o outro. E nós temos a nossa versão brasileira. Ok? O Cristo é professor de Deus. Pois é, aí sim, o que eu citei sobre dezembro, Jesus Cristo, porque é o seguinte, a gente pegando aqui, ainda vem aqui, ó, a meteorologia. Quero ver de frio. Meteorologia, ok? O texto deixa bem claro que era o quê? Estava muito período de frio. Certo? Estava muito frio. Aí, gente, olha, é tanta coisa. Aí nós temos os livros apócrifos, não é? Apócrifos é aquele apo, longe, né? No apo, o prefixo apo, longe. O livro apócrifo, ou seja, aqueles que não foram aceitos, aí ele não é aceito pelo cânon protestante e é aceito pelo cânon católico. Entendeu? Isso. Aqui, por exemplo, só para vocês terem ideia, tem um Apocalipse de Maria. Entendeu? Foram muitos, né? Porque essa catalogação para se tornar o livro sagrado. Porque religião, nós temos as religiões reveladas, e são três. A religião revelada, que é o judaísmo, catolicismo e o quê? Judaísmo, cristianismo e judaísmo e o islamismo. Essas três reveladas. Por que elas são religiões reveladas? Porque para ser uma religião, ela tem que ter um cânon. Cânon é barato. Ela tem que ter um livro, tem que ter uma biblioteca que narra todo sobre todo o contexto ético, moral, histórico, tudo que a Bíblia tem. Agora, hoje já se aceita como religião, por exemplo, o budismo. Aí se aceita o shintoísmo. São muitas coisas. Shintoísmo. Então, porque é o seguinte, gente, o mundo, ele não é. Deus criou. Começou lá com Adão e Eva, ok? Mas tem toda uma narrativa do processo, não é, para chegar até onde as nações, né? Então é interessante também vocês procurarem se informar
falar sobre, por exemplo, Shintoísmo do Shintoísmo. Vocês procurar se inteirar o início de tudo, por exemplo, hoje o negócio falei, vamos tomar um chá. E não tomou, entendeu? É que a coisa é muita informação. E você não vai conseguir dentro de uma semana, né? Então, a gente tem que ter mais aula. Ao longo da história. Não, nem a aula eu já estou dando. Eu já estou dando a mãozinha na chupeta, né? Estou dando a dica. Aí, por exemplo, o primeiro foi quem? Adão. Eva. Aí a Bíblia narra de Caim e Abel. Mas só existiam os dois? Não, o senhor vai dizer. Claro que não. Claro que não. Mas a Bíblia ela se prendeu a narrar a história de Caim e Abel. Não. Aí não foi. Aí o mundo foi. Aí pá, chegou em Noé. Ok? Deus fala que exterminou tudo. Acabou com aquele povo todinho ali. Entendeu? Mas aí ficou Noé, a esposa, e aí eles se. Aí como que era? Aí vem aqui a geografia. Aí como que era o mundo naquela época? E as explosões. A chamada, que a gente conhece, as placas tectônicas que dividiu os continentes. Vocês estão entendendo? Só para vocês terem ideia, aqui no Brasil tem vestígio. Quem é do Piauí aqui? Quem já viu falar? Não sou mais. Mas seria bom se eu fosse igual. Eu tenho orgulho de ser marido. Eu tenho orgulho de ser marido. Quem aqui ouviu falar no Vale da Gurgueia? Gurgueia. Fica no Piauí. Entendeu? Da Gurgueia. Lá é o maior espaço arqueológico da América do Sul. Para você ter uma ideia, lá já foi encontrado peixes petrificados. Lá foi encontrado vestígios de canoa fenícia. Você já viu assistir os filmes da Bíblia? Fenícia, né? Aquelas canoas foram encontradas ali. Então, o que é que se pode inferir que foi naquele lugar? Lá. Porque antes as placas tectônicas não eram divididas, era tudo um só. Até porque se você pegar no mapa, cola no outro. É como um quebra-cabeça. E o planeta Terra é habitado de água quantos %? O planeta Terra? 70%, 75%. Os 25% da Terra. Imagina só. Tem lógica que eles passaram por aqui no Brasil. E, gente, a Amazônia, coisa fantástica. É muita coisa. Tá, mas vamos nos prender aqui. Então, eu tenho, por cada texto tem um pano de fundo, né? Tem os personagens, ok? Tem os personagens. Aí nós vamos pegar aqui. Nós vamos pegar aqui agora. Vocês vão. Aqui, ó. Aqui, vamos ficar com esse texto aqui, tá? Para a gente não ficar divergente. Eu vou precisar que alguém me ajude aqui, tá? Eu vou pegar aqui o texto de Lucas 10, 27, que é muito conhecido, muito pregado sobre o povo samaritano. Né? Ó, da exegese à hermenêutica,
Já entendemos o passado, agora trazemos para o presente. Então, nós já tá catalogado. É ponto assim. Aí tem muita discussão. Tem muita discussão. Sobre isso. Mas o importante é que cada texto bíblico nós entendemos como o texto quem escreveu foi um autor, né? Humano, ok? Mas ele foi o quê? Inspirado pelo Espírito Santo. Vai lá e escreve isso aqui, ó. Por exemplo, você fala assim, Paulo, né? Paulo, ele escreveu muito, né? Bastante. Mas foi o Paulo que foi lá e escreveu só não. Por exemplo, ele estava preso, aquele negócio, né? Tem as cartas, tem agora. Aí tem um personagem muito importante que chama-se o amanuense. O amanuense é aquele bom de escrito. Seria o editor hoje, não é isso? O editor. Por exemplo, eu José Carlos, eu quero escrever um livro. Eu faço um rascunho, né? Eu faço um rascunho e passo para o editor. Aí ele vai, tal, né? Vai adequando aquele negócio todo. Depois que ele escreve tudo, ainda tem o corretor ortográfico, né? Da língua, para ver se questão de concordância nominal, concordância verbal, enfim, vocês estão entendendo? Porque a informação ela tem que chegar correta. Aí eu me lembro agora, eu estou me lembrando aqui agora, eu fiz uma pergunta porque eu estava estudando na época no cursinho, quero passar nos concursos da polícia e tal, interno. E aí eu estava na sala de aula e perguntei, só qual a melhor gramática? Nós estávamos na língua portuguesa. Ele falou, a melhor gramática é a Bíblia. Eu disse, como assim? Quer dizer, eu estava cara em cima a minha vida inteira ali e nunca tinha, mas eu precisava de um professor. Eu pensei, é importante, por exemplo, eu estou aqui, eu não quero, eu sou professor. Um professor é muita coisa. Mas vamos dizer que eu sou o Cicerone, aquele que aponta. Eu sou o ponta de lança, aquele que tem coragem de ir lá, que foi lá, que pesquisou, que buscou. Né? Ainda que tenha falhas. Né? Por exemplo, qual é o personagem mais importante na formação do ser humano? Qual é o personagem mais importante na formação do ser humano? Quem? É o professor. Só para nós, na nossa cultura, o professor ele não tem. Mas, por exemplo, na China, por exemplo, todos os súditos vão lá diante do imperador, menos o professor. Entendeu? Menos o professor. Por quê? Porque o professor é que formou todos os outros. Por exemplo, qual a sua profissão? Hã? Sim, mas a senhora tem uma formação? Não tem. Mas não, eu não digo assim. Não, eu sei. Eu estou falando profissão, por exemplo. Quem é professor? Seu professor? E quem foi que te ensinou? Professor. Eu me lembro lá quando eu era pequeno lá no Maranhão, a minha primeira professora, né? Quem tem sorte de ter nascido num lar onde a mãe, né, é professora, né? Ela que alfabetiza. Aí, mas quando minha mãe não tinha cultura, aí eu tive que ir para. Eu me lembro que a formatória comia. Era cultura, né? Passava o dever,
Não sei. Qual é a conta mais difícil que tem? Qual é? Não. Você vai de 1, de 2, de vezes, né? De vezes, né? Qual é a mais difícil? É de 7? De 9? Já ficava mais. Então, gente, o professor, ele é muito importante. Por exemplo, nós temos, dentro do nosso contexto, nós temos a escola bíblica dominical. Entendeu? Foi lá que eu aprendi, porque Deus amou o mundo da maneira que Deus é filho. A gente tinha que memorizar, cara. Eu fazia parte da avaliação, né? Vamos ver quem foi que. João 3,16, passaram no TV. Aí a mãe da gente, lê aí, vou ler para você, vou ler aqui, entendeu? Então, é muito importante, senhores, nós procurar nos aperfeiçoar. Isso aqui é só imagina um oceano. Aí um pingo só, é só um pingo. Conhecimento é isso. Né? O filósofo Descartes, ele dizia que só sei que nada sei. Porque cada vez ele está aprendendo. Só agora, esses minutos que nós estamos aqui, eu aprendi tanto com vocês. Muita coisa. Muita. E a gente aprende muito. Entendeu? Agora, para isso, você tem que abrir usar o manto da humildade. Né? Não ficar dentro da igreja, fazendo blitz, né? Abordar irmãos e falar sobre um assunto, né? Você viu lá, achou legal, aí você quer que a pessoa. As igrejas que já passei, eu tinha várias pessoas ficar discutindo lá, quem é a mulher de caminho, quem. Sei lá, muita coisa. Então, nós vamos pegar aqui, daí já entendemos o passado, agora nós temos para o presente. Agora, não é mágica, tá? Não é mágica. Então, vamos comigo aqui. Quem é? Lê esse primeiro aqui, depois aí o outro lê o segundo. Vamos lá? Eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando dizer, mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse, que está escrito na lei, como vês? Respondendo ele disse, amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e o teu próximo a ti mesmo, e disse, respondeste bem, fazer isto e viverás. E viverás. Ok. Aqui quando Jesus se refere ao quê? Aqui, o que Jesus está se referindo ao quê? Aonde está o quê? A lei. A lei. O livro da lei é o quê? O que é o livro da lei? É a Bíblia dele, gente. A Bíblia dele. Eles com 8 anos, a criança já é incentivada para começar a ler. A leitura. E essa questão, e eles na sinagoga, eles já começavam a iniciar, porque eles não decoravam, eles memorizavam. Porque quem decora, esquece. Quem memoriza, não esquece jamais. Por isso é importante a gente ter essa. Não é decorar. Já viu falar por exemplo, aqui na sala de aula, Celso decoreba? Já viu falar? Fulano decoreba. No ano seguinte, você pode já esquecer tudo. Agora, se você tiver a capacidade de memorização,
Aí tem uma ferramenta muito interessante chamada memorização. Você faz um curso de memorização. Entendeu? Tem aí, tem Curso de memorização? professores que ensinam. Entendeu? Porque você vai memorizar. Você nunca viu não na internet? Memoriza a Bíblia e tal, essa coisa toda. Já viu? É uma ferramenta muito legal. E vai te ajudar você a. Por exemplo, aqui, ó. Olha aqui, ó. Eu vou texto aqui. Qual foi o texto que nós fizemos na nossa dinâmica aqui? Qual foi? No princípio? Não, no princípio. Qual foi o princípio? Deus falou dele. Senhor, Salmo 23. Versículo Salmo 3. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Vocês só sabem isso de cor porque vocês decorou ou memorizou? Memorizou. Já está na cabeça, já está guardado lá no está arquivado aqui. Entendeu? Agora é só verbalizar. Entendeu? Então aqui, ele está falando sobre lei. Aí ele vem, né? A criança, ela não é 8 anos, não, irmão. É 5 anos. 5 anos. É 8, ele já pode. 12 anos ele já tem tudo. Tem tudo, que foi exatamente o episódio onde Jesus estava. A família achava que estava perdido, né? Mas quem estava perdido era eles, né? O pai e a mãe estavam perdidos, né? Perdeu o menino lá, né, no meio daquela multidão, ficou maluco aí. Não, eu não sei quem foi que passou essa informação. Vocês sabem quem foi que passou essa informação? Porque ele estava no tempo. Vocês conhecem alguém que não sabe, né? Muito bem. Aí ele vai estar lá e a família procura, né? Alguém deve ter visto, né? Alguém estava lá e viu, olha, ele acabou de entrar no tempo. E aí ele entra no tempo. E porque é o seguinte, por que Jesus entrou no templo? Sabe por que a porta estava aberta? Alguém já viu o cachorro, né? Não, porque é o seguinte, tudo na vida de Jesus, foi diferente. Foi diferente. Toda a dinâmica foi diferente dos demais. Ok? E ali ele tinha que ser inicializado. Mas por que Jesus... É o seguinte, quem já foi aqui já entrou numa igreja, congregação cristã no Brasil? Eu fui criada lá. Como é que é a palavra lá? A palavra, eles estão chegando na hora da palavra, eles dão tempo para que alguém sinta que o Espírito Santo mostre a palavra e se mostrar, a pessoa levanta e vai lá. É a mesma dinâmica do judaísmo. Entendeu? Não é o pastor Zé Carlos que mandou uma foto, colocou lá que no dia tal, né, vai ser o pregador da noite. O tema tal, né? Às vezes eles dão oportunidade para um cooperador que vem de fora ou um ancião. Sim. Mas quando eu fui convidado por um colega, eu achei muito legal, gente. Muito legal. Aí foi exatamente isso. Fulano, mas já tem as pessoas. Não é qualquer um, não. É os cooperadores. Os obreiros. Não é o Zé Carlos que chega. Não é o Zé Carlos que chega, que é visitante. Não, visitante não, mas pode ser alguém da igreja mesmo. Não precisa ser Não, cooperador, não. Não, é porque cooperador é uma forma de falar. Cooperador. O cooperador é o pastor. Cooperador é o pastor. Desculpa, faz parte da comunidade, é um membro da
É o servo. Aí perguntou para fulano, não, quando eu, né? Fulano, maneou a cabeça, ninguém. Aí o cooperador, né, o ancião, falou assim, se não tem ninguém, então sou eu. Sim. Aí ele foi entregar a palavra. Entregou a palavra. Desculpem, mas não é muita baboseira que a gente vê por aqui. Não. Foi a palavra. A palavra, entregou a palavra. Porque hoje, desculpa, mas eu sou crítico mesmo. É lixo. Muito lixo. Muito lixo. Que é ali despejado no mundo. Porque tem um objetivo, tem um porquê que eles fazem isso. Mas as pessoas. O camarada fica pegando aqui, é pastor, não é pastor. Para ele ser convidado novamente. Porque se queimar aqui, você não se cumprir com o pastor. O meu pastor é baixinho, careca, feio. E eu sou bonito, alto, galego, mas olha. Aí chegou o pregador, ele vacilou naquele mundo. E aí ele olhou para mim assim, você que é o pastor. Na hora da pregação, né? Você que é o pastor, né? Aí eu falei, não, o pastor é ele. Era o baixinho, careca, barrigudo. E feio. Entendeu? E bom, só faltou você falar. Não, pode. Pode. Eu era o vice dele, né? Eu era o vice dele. Então, as coisas são muito complicadas nesse nosso meio. Você vê que muitas pessoas aí que teve na grande mídia, né? Grandes eventos, tipo aquele lá do Paraná, do Santa Catarina, né? Os Gideões, né? Tá vendo? Gideões. Acabou porque era só um movimento. Entendeu? Esses dias teve um movimento em Santa Catarina. Eu teve de novo, né? Sempre. Acho que nem tão não tem, né? Na praia, já teve um ano. Não tem. Não. É um movimento evangélico gigante. Entendeu? Mas lá só prega que é top. Lá não prega decalo, esses outros aí não prega. Entendeu? Então, gente, aqui, a Jesus, como está escrito no livro da lei. Então, o que nós podemos inferir que esse, levantando-se o doutor da lei, aqui está dizendo, né, que ele é do quê? Ele é um doutor. Ele é um doutor da lei. Tentando, esse verbo aqui tentando. O que é tentar? Provocar. Tentando colocar em maus lençóis. Isso, tentando colocar ele numa saia justa. Entendeu? Tentando e dizendo. E ele não era hipócrita, né? O que ele chamou Jesus de? Que eu falei para o quê? E ele significa o quê? Que ele tinha uma preocupação, né? Porque a vida eterna, ela vem através. Eles sabem que a vida eterna vem através do eu sou o caminho, Jesus. a verdade, esse Messias. Porque, gente, era uma confusão tão grande naquela época que tinha Messias direto. Jesus, né? Já viu o Bar Jesus? Né? Eles falam sobre o Bar Jesus. Né? Jesus era um nome comum. Todo mundo iria, eles se diziam. Se hoje tem um Henrique Cristo, quem viu que conhece o Henrique Cristo? Se hoje tem um Henrique Cristo, imagina, não só tem um Henrique Cristo, não. Existem muitos e muitos, eu estou dizendo que é o Cristo. Isso dentro de cada cultura, gente, porque se você pegar aqui a
aqui latino-americana, aqui, América do Sul, lá tem muitos e muitos e muitos Cristos. Né? Agora, Christos, no grego, só tem um. O Filho de Deus. Entendeu? Porque, gente, essas pessoas que se intitulam Cristo, ela tem uma busca financeira. Os profetas de hoje, eles têm uma busca financeira. Conheço pessoas aí que estão no final de rua, por exemplo, Brasília, Distrito Federal, Brasília, é o maior concentração de pessoas que se dizem, que se titulam como profetas. Tem uma fulano da igreja. Aí ela não fica na grande congregação, ela abre uma para ela. Vai para lá. As pessoas procuram muito isso. A palavra que eu estava falando aqui chama-se misticismo. Você sai, você pega ali a W3 Sul, ali que fica a maior concentração mística. Tem cristão, tem candomblé, não, mas esse tempo é outra coisa. Não vamos confundir. Eu estou falando esses centros. Lembra que eu falei com o Somarense e tal? São centros. As pessoas vão, por exemplo, o camarada está tem um cargo no governo, que é aqui que concentra o poder. Ele tem um cargo no governo. E aí vai, por exemplo, agora mesmo, nós vamos, não sei, mudar de presidente. O presidente, ele tem a turma dele. Se está no poder, ele tem a turma dele. Vamos pegar o Distrito Federal. Aí tem o Ibanez. O Ibanez tem a turma dele. Aí, agora entra a Celina. Tem a turma dela. Aí as pessoas aqui, eles se desesperam tanto, eles vão buscar auxílio espiritual. No Vale do Amanhecer, Cidade Eclética. Vocês viram que tinha aqui, né, o João de Deus que foi desmascarado. João de Deus. Então, as pessoas vão buscar. E dessa mesma forma, no nosso meio do Evangelho, as pessoas também vão. Pastor tal. Aí tem lá o pastor, não sei quem, é conselheiro do governador. Se vocês verem o absurdo que é essa Câmara Distrital, lá tem um monte de pastores, de pessoas que estão ali. O que o pastor faz dentro de política? Ele faz tudo aquilo que ele tem. Ele ganha. Eles têm cota. Ele vai e leva a família dele todinho e por aí vai. Então, esse é um negócio. É um negócio. Tem dinheiro ou não tem dinheiro? Se não tiver dinheiro, faz o quê? É um negócio. Então aqui, ele é doutor da lei, né? Aí Jesus vai e pergunta para ele. Aí Jesus fala assim. Jesus sabia que ele não sabia? Que ele sabia da lei? Ele era judeu.
Olha, gente, mas só que assim, uma das coisas que a gente tem que entender também, que Jesus não tinha tudo pronto, não. Ele tinha que buscar. Jesus estudou? Jesus estudou? Então, como é que ele não estudou? Se ele sabia. Se eu falei que aos 5 anos a criança já é iniciada a estudar. Todo judeu, não tem judeu analfabeto. Por isso que são Entendeu? Não tem judeu analfabeto. Tem brasileiro analfabeto? bastante. Por que nós somos analfabetos? Não. Não, com educação. É porque você não nasceu no Nordeste. Não nasceu no Nordeste, não. E nós não tínhamos acesso, né? Eu me lembro, olha só. Acesso não é gratuito. Quando foi que eu descobri que eu tinha vocação? Quando foi que eu descobri que eu tinha vocação para ser professor? Quando foi que eu descobri? Porque lá perto lá de casa montou uma escola do Mobral. Quem já ouviu falar do Mobral? Movimento Brasileiro de Alfabetização. Que é hoje um EJA. O EJA, é o EJA de hoje. Né? E aí, você sabe o que eu fazia? Eu ia para lá ensinar. Aquele menino, cabeça grande, desse tamanho, ia ensinar. E o Mobral são pessoas da nossa cidade. Entendeu? E lá, aqui a cartilha, né? A cartilha é muito didática. Né? E eu já não tinha aula, era assim, então tinha um professor, né? E ensinava, eu enviava, vamos lá. Ai, o nome porque para você aprender, para você capitanear o alfabeto, você começa de forma o quê? Mono, e depois você fala para tri, depois para policía. Poxa, muito legal. Muito legal. Porque você vai juntando, né? Gente, tudo já está na sua mente. Senhores, o ser humano já nasce pronto. Deus não colocou pela metade, as coisas pela metade, não, gente. Nós somos imagem e semelhança de Deus. Ele ia fazer um ser semelhante a ele, burro? Não, todos nós temos a essência de Deus. Ei, presta atenção. Todos nós temos a essência de Deus. Essência, viu? Porque tem gente aí que acha que é Deus, né? Super poderoso. Nós temos a essência de Deus. Aqui, ó. É aqui, ó. É a alma. O psique. É isso aqui, ó. Que está dentro aqui, a gente não consegue ver. E você só sabe quando está doendo, né? O que você tem? Eu estou com dor de cabeça. Aí tu lembra que você tem cabeça. Aí eu vou lembrar que eu estou com cabeça. Eu estou com cabeça. Tenho cabeça. Raciocina, homem. Pensa direitinho. Eu ia ensinar ali. Poxa, era tão legal. E aí veio um feedback. Viu o feedback. Olha, o filho da Aparecida, ele está ensinando lá. E a professora deixou, a orientadora, né? A professora orientadora. Só que quando quando é assim, que quem ensina é o quê? Fala o feedback? Aprende. Ensina. Então, esse papel é esse. Por exemplo, você é uma exímia cozinheira. Faz um bolo que é uma maravilha. Aí eu estou aqui, como é que é fazer o bolo? Mistura isso aqui, coloca isso aqui, tal, Aí eu falo assim, poxa, legal, velho. Vou fazer o melhor. Vou fazer o música. Não é isso? Né? Vou fazer de outro. Usando a mesma base,
mas diferente. É por isso que tem gosto de milho nisso. Não foi só uma pessoa que desenvolveu. Várias pessoas. Eu vou botar assim, Tem um gosto de milho, tem aqui um. A minha mãe fazia um tal de cacetinho. Cacetinho, ela pegava. A gente sentava assim, um monte de menino, né? É bom. 6 meninos. Só. Sabe as galinhas, os pintinhos da galinha, fica só comida, né? Aí, minha mãe pegava trigo, botava assim, botava a ponta, né? Já botava o milho, já botava ali o óleo, né? O azeite para esquentar. Aí o menino lá queria comer quente. Não. Você vai ter problema. Então, gente, é loyola que chama? Loyola. Eu gosto tanto. Eu vou na feira ali na Vida Dimas, só no domingo, só comer um biscoitinho daqui. É bom. R$8. R$8 só? Onde você vai comer? Onde você vai comer? Na feira do Lá em Taguatinga. eu mando no real. Não, eu sou bem barato, eu comi bem ali no hospital, que é bem mais barato e bem mais gostoso. Eu acho que não é mais gostado de lá, não. Lá vai fila. Você chega, aí eu chego, eu vou comprar azeitona, né? Eu vou comprar um galo, eu gosto de galo, né? Além de ser bom, é barato, né? R$30 um galo do tamanho. Por isso que é galo tem que ser grande. Aí ele vai, dá o nome aqui, aí você dá o nome lá e eu Já imaginou o tanto de verme que tem nesse galo de R$30? Quanto? Imaginou o tanto de verme que tem nesse galo de R$30? Não. Aí eu vou para a Bíblia, né? Eu levo em consideração o tempo da ignorância, né? Aqui, ó. Aí ele sabe de cor não, né? De memória, né? Ele sabe de memória que eu. Aonde que está amarrar o Senhor teu Deus de todo o teu coração? Qual é? Aonde que está escrito isso aí? O que é a primeira coisa que você aprende? Os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos. Está lá, os 10 mandamentos. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma. Ó, aqui, ó. Aqui, ó. Quer dizer assim, ó. Você tem que memorizar, tem que guardar, porque isso que você está recebendo é bom. É bom. E é a única forma que você vai chegar à vida eterna. Porque, lembra o que ele começou? O quê? Para o quê? Então ele sabe que ele é um ser que tem dentro de bagagem, ok? E que eu preciso me preparar. É o que nós estamos fazendo. Nós estamos nos preparando para quê? Para que nós estamos nos preparando? Para gerar a vida. Porque nós temos certeza que nós nascemos. Vamos lá? Nascemos. Crescemos e morremos. Comemos. E morremos. Nascemos, comemos. Nascemos, crescemos, né? E morremos. Mas morremos, essa morte aqui, não é uma morte, né? Aqui é um pagamento. Aqui é um pagamento que nós estamos. Porque o primeiro a receber essa sentença, Adão e Eva. Qual foi a sentença que ele recebeu? A morte o quê?
Outra cá. Morte física e Espiritual. e a morte espiritual. Isso é uma coisa. Ok? Todos que pecaram? Todos que pecaram? Todos nós somos pecadores. Nós não somos, mas vamos entender que eu falei que nós somos a essência de Deus. Mas se você se arrepende, você é um candidato à vida eterna com Cristo. Porque agora essa semana chamada Semana Santa, é uma semana que nós deveríamos refletir muito sobre o sacrifício, vicário. O que é o sacrifício vicário? Vicário é substituição. Isso está tipificado lá em Abraão e Isaac. Cadê o cordeiro? Cadê o cordeiro? Como é que se fazia sacrifício naquela época? O povo aqui, dentro da cultura hebraica, como que ele prestava um culto? Qual era a oferenda? A gente aqui se assusta, né? Quando a gente fala oferenda, mas é oferenda. Oferenda é o quê? Oferecer. Aí eu me lembro agora de um missionário que foi na Índia e lá aí você vai, tem o Cicerone, né, que é o tradutor, o guia turístico, né, vai conduzindo ali. E ele observou uma situação. Foi, subiu lá e tal, ver o que aconteceu. E aí observou que uma senhora estava com duas crianças. E aí ele falou, cá, e a senhora está voltando com duas crianças? Aí tinha uma criança com deficiência física, ele observou bem, e a outra não. Aí o guia falou assim, não, ela levou o filho para sacrifício. Aí ele falou assim, mas por que ela não entregou o que? O que é que vocês não se lembram? O que é que vocês se lembram na Bíblia? Porque ele era imperfeito. Por que você fez isso? Aí ela falou assim, não, porque o Deus não aceita. Vocês estão entendendo a conexão? Vocês estão entendendo a conexão? Ok? Então, naquela época, era a cultura daquela época. Mas, para espanto de todos, ainda hoje, no mês de abril, no ano de 2026, tem isso aqui no nosso coração. E vocês sabem quem é que faz? Não sei. Os políticos. Os políticos. De vez em quando. Recentemente, estava conversando com uma pessoa, até eu tinha dado esposa. E você sabe o lugar onde mais se faz sacrifício? Ele falou o seguinte: alguém lá da PRF, né? Pessoal do governo federal, ele perguntou assim: por que passa tanta carreta de bode? Para onde vai essas carretas de bode? Saindo do Nordeste? Ela está no Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul é o que mais se faz sacrifício
a animais. Lá, essa religião, que horas são já? 9 e alguma coisa. 9, 12. 9 e 15. Já acabou. Mas pode continuar. Vamos lá. Vamos continuar. Então, onde mais faz sacrifício. Vai lá. Eu fui para Gramados, eu não vi uma igreja, eu não vi uma placa, Jesus salva. Você não vê para de cristianismo, você vê nada disso, nada. Não Eles tem. são filhos. Relacionados a Deus. Ok? Então, gente, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento. Porque se você não cumpre os 10 mandamentos, o primeiro mandamento, você está fora. Você não se enquadra dentro do. E aí vem, né? E ao teu quê? Próximo. Mas se você não gosta de você vai passar do próximo? Não. E disse-lhe, respondeu-lhe bem, fizeste isso e viverás. Continuando. Aqui. Mas, vamos lá, quem lê? Mas ia de viagem, vendo, moveu-se de íntima compaixão e aproximou-se Sobre o seu animal, levou para estalagem. Assim, outro dia, tirou 2 dinheiros e deu aos E disse-lhe. Cuida dele, tudo que demais gastares eu te pagarei para voltar. Aí há um embrólio, né? Embrólio, a questão do samaritano, que aí tem um outro contexto. Por isso que eu falei do pano de fundo. Entendeu? Por quê? Porque judeu não falava com samaritano. Aí é outra aula. Só isso aí. Entendeu? Não falava. Por que não falava? Aí tem uma história lá. Tendo que eles foram levar escravo, tal, aquela coisa toda e tal. Aí o que foi para fora, eles não consideravam como judeu. Aí ficou tipo assim, um povo, uma prole, uma família, que não se misturava com a outra. Mas todos são o quê? Crente. Todos são primos, tio. Mas não se fala. Continuando, vamos lá. Vamos lá. Esse que é tentando e dizendo. Gente, vamos fazer o seguinte, vamos todos ler, porque quando você lê, você já vai colocar isso aqui na vida. Vamos lá. Esse que levantou certo doutor da lei, tentando e dizendo, mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele disse, quem assim farei, como eles. Não, mas já foi. Ué. Você nem para falar isso, pai. E eu, vamos lá. Respondendo Jesus disse, desciam o nome de Jerusalém para Jericó e caíram nas mãos dos sacerdotes, e os quais exortaram e exortaram e tiveram deixado o rei povo. E os homens desciam pelo mesmo caminho, certo sacerdote, e Pedro passou de lá. E mas um samaritano que vinha de viagem chegou ao pé dele e moveu-se de íntima compaixão e aproximando-se, abriu-lhe as feridas, deitando-lhes azeite
partindo todo dia, se olhou dinheiro, e deu ao meu Deus, cuida dele, e tudo mais vai estar, eu te guardarei. Ou seja, quem tinha, vamos dizer assim, a responsabilidade moral, ética, cristã de fazer, não? Aí aqui nós temos que tomar muito cuidado, porque às vezes nós nos colocamos nessa posição. Porque há impedimentos. Eu não vou ali porque ele é católico. Eu não vou ali porque ele é espírita. Eu não vou aqui porque ele é isso. Eu vou aqui porque ele falou que é ateu. Não tem nada a ver. O amor de passar um brilho próximo. O que falou é amar o próximo. Ok? Deixa eu ver aqui. Aí segue o texto. Aí não se sobrou a apostila aí? Sim. Aí vocês vão pegar o exercício. Pega o exercício, por favor. Que é esse que nós vamos desenvolver. Ok? Aí vocês vão levar para casa, para estar mastigadinho, uma boa. Curso novo. Posso fazer chamada? Fica à vontade. Adriana Florentino. Cadê? Cristina da Costa. Vamos pegar aqui. Ederaldo. Edilene Celina. Eimar Basílio. Gabriele Fernandes. Genilson. Luiz Henrique. Indiana. Ela não faz. Isabel. Aí vocês vão pegar aí na prática do texto. Lucas. Ok? Temas. Depois. Silvio Júnior. Conclusão e tarefa, ok? Aí atividade de casa. Não se preocupe com esse negócio de nota. Aí você vai, baseado na palavra do filho próprio, Lucas 15, identifica uma alegoria. Ou símbolo da história. Exemplo: o anel, a festa, os povos. Explique o significado espiritual desse símbolo. Escreva um parágrafo como esse símbolo se aplica a uma questão hoje. Na aula 2 da apostila. Você veio aparecido. Na aula 2 da apostila. Aí. Está faltando palavras. Eu estou olhando a apostila. Praticando isso. Oi? Por que você não chama para a história? Pedro. Você vai usar uma alegoria, entendeu? Paulo. Não é exercício 2, não? Não é o exercício 2. Adriana O exercício 2 você vai desenvolver ele, entendeu? Final. Não vamos ficar na aula 2. O exercício da aula 2 aqui, ó. Aldemiro. Discussão. Quem é o próximo? Na época de Jesus. Délia. Qualquer necessidade, o mesmo inimigo samaritano. Ana Maria. Né? Quem é o próximo hoje? Qualquer pessoa ao nosso redor que precisa de ajuda. Alegoria. O sacerdote e o levita representam uma religião sem compaixão. Ok? Aqui está dando mastigar. O samaritano representa o quê? O amor e a ação. Aplicação. Como isso muda minha segunda-feira de hoje? Não está aqui com você. José Samosa. Está na apostila. Eu entreguei essa apostila aqui para você. Aí vem a atividade que você vai fazer. Da história à vida. Instrução baseada na palavra do filho pródigo, Lucas 15. Identifica uma alegoria. Uma alegoria. A representação.
então, uma sede aqui para chamar, começou a aula, aí, por exemplo, vai de lá para cá. Passar, né? Aí o que vem aqui vai passar. É, o papel é mais fácil. Raquel Martins. Renata da Silva. E aí, por exemplo, ele vai chamar quem não está fazendo. Renata Gomes. Tem uns aqui que estão lá embaixo. Rosileide. Dica do Andigão. Rosileide tá aqui. Sandra. Wesley. Iago. Eu. Me chamou ele, eu não chamei, eu chamei. Me chamou. Chamei. O Zaido? Eu não tá aí. Posso botar meu nome, seu sabor? Edivaldo. Ora aí, Edivaldo. Para pastor Edivaldo, dá para você essa missão. Ô, glória! Vai, o pessoal pode trocar aí. Bem. Passou não. Se alguém perguntar sobre o pastor, não. Amém? Baixa a cabeça e vamos nos conectar com o Papai do Céu. Amado Deus e Pai, louvado seja Senhor, Pai, nesse momento nós estamos te louvando, Pai, te agradecendo por essa aula, por essa oportunidade de estar nos proporcionando. Pai, tu és bom, tu és santo, e o Senhor conhece todos os nossos corações. O Senhor sabe por que nós estamos aqui. E nós, meu amado Deus, de pronto atendimento, ouvimos e respondemos a tua palavra, Pai, o seu chamado. E aqui, meu Deus, eu peço a Ti que o Espírito de Jesus nos proteja para que possamos colocar os nossos lados em proteção. Abençoe a vida do professor ao retornar ao seu lado, Pai. Te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus.